Imagina só você nascer no melhor clã de espadachins, onde só existe gênios com corpos e talentos excepcionais. E assim sendo, um clã de batalhas, saques e dominância. Esse foi o clã onde o protagonista nasceu, e se apresenta como Jin Kandel, sendo o filho mais novo de seu clã. Quando ainda era um bebê, Jin participou de um ritual para prever seu futuro como espadachim, onde por acaso ele escolheu a espada do Patriarca, o que lhe fez ser o centro de atenção em seu clã, e conhecido como a criança que recebeu o destino do antigo dono da espada. E assim fazendo todos e até ele mesmo acreditarem que estariam presenciando o nascimento de um novo espadachim lendário. Entretanto, não era como todos imaginavam, pois ele não tinha nenhum talento para a espada, fazendo com que Jin se tornasse motivo de piada, e acabou todos falando mal dele. Enquanto ele treinava, seus irmãos o perturbaram, chamando de inútil e quebrando seus materiais de treinamento. Mas Jin nunca desistiu de treinar, acreditando que seria reconhecido pelo seu clã. Mas quando ele completou 23 anos, ele foi expulso do seu clã, com as palavras que lhe foram ditas de se não fosse por seu esforço, o clã o mataria. E assim, abalado, Jin seguiu sua vida como um andarilho, vagando pelo mundo. Mas foi aí que ele encontrou sua mestre, que mostrou a ele o talento de magia escondido nele, uma coisa que é proibida no seu clã. 3 anos já tinham se passado desde que ele conheceu sua mestre. Jin estava estudando sobre magia, quando foi engolido por uma névoa escura, e assim descobrindo que o dono da névoa era o Soldred, o deus das sombras, que propôs fazer um contrato com Jin, onde ele poderia obter o poder espiritual e anular maldições. Foi aí que Soldred percebe que Jin estava sob efeito de uma maldição que anulava seu talento com a espada. E conta que a pessoa que colocou essa maldição tinha raiva dele. Soldred também fala que deve ser por isso que ele foi atraído para Jin. E ele quebra a maldição de Jin falando que o protagonista se tornaria um espadachim mágico. Depois de dizer algumas palavras, Soldred vai embora. E Jin, sem acreditar com seu novo poder, vai testar sua nova esgrima. E percebe o talento que estava sendo suprimido pela maldição. Mas sua alegria acaba durando pouco, pois ele é atacado e, sem entender o que aconteceu, ele morre. Só que ele abre os olhos e percebe que está novamente no ritual de seleção, onde dessa vez ele escolhe de verdade a espada do patriarca. Depois disso, ele é levado para o Castelo da Tempestade, onde se passam 6 anos. E enquanto tenta ler um livro, ele escuta sua empregada gritar e acaba descobrindo que alguém tinha deixado um pássaro morto em seu quarto. Só que ele já sabia que foram seus irmãos. Eles estavam tentando assustar o Proto, mas quando aparecem acabam apanhando e desmaiando quando Jin usa seu poder espiritual. Khan, que é o cavaleiro guardião, aparece e vendo os dois no chão, ele pergunta o que aconteceu. Jin diz que eles brigaram. Khan queria levar os irmãos para o médico, só que Jin o ordena a levar para fora do castelo, onde estava tendo uma tempestade forte. Khan avisa que a chuva vai ficar mais forte, mas Jin diz que eles têm que entender a gravidade de suas ações, e deixa eles lá fora e vai embora. Khan, pensando no poder espiritual de Jin, confunde com Mano, mas não tem certeza, e vai relatar ao pai do protagonista, que é o atual patriarca do clã, mas Jin já sabia disso, enquanto mostra ele na janela observando o campo, e pensando nisso, ele acaba que por ter poder espiritual ele descobriu que o contrato ainda valia nessa vida, além da imunidade contra a maldição que fez quebrar a maldição novamente. Depois disso, mostra o Khan contando tudo o que viu para o pai do Prota, onde ele reúne alguns soldados junto com outros irmãos de Jin e está marchando para o castelo. Enquanto estão indo para o castelo, mostra alguns irmãos dele se perguntando do porquê ir com tanta pressa para ver crianças. E no castelo mostra Jin se arrumando para a visita. Depois disso, o patriarca chega ao castelo. Assim que chega, ele já chama os irmãos gêmeos para perguntar o que eles fizeram para ter uma briga com Jin. Mas eles falam que foi o Prota quem atacou primeiro. E ainda tentam incriminar Jin de usar magia. O patriarca fica com raiva, pois não era essa a resposta que ele queria. Ele dá um aviso a eles e os mandam embora. A próxima vez de receber as perguntas é do Jin, mas o Prota começa a lembrar da história de seu pai chamado Siron, de como ele é forte e está no nível de um semideus, mas que depois de virar um semideus, seu pai perdeu suas emoções e só tinha uma obsessão, que era a prosperidade do clã.
Depois desse flashback, o Prota se apresenta para o patriarca. Quando Ciron pergunta o motivo da briga, Jim fala que foi por vingança e acaba impressionando seu pai com a resposta. Logo o patriarca manda todos menos o Jim saírem. Quando todos saem, ele pergunta que poder o Jim usou. O Prota finge não saber o nome e mostra para o seu pai lhe dizer o que era. Foi aí que Ciron percebeu que era o poder do primeiro patriarca. Então ele começa a explicar tudo o que o Prota já sabia sobre o poder espiritual, que vinha de um contrato com Sodred, e que o primeiro patriarca tinha conseguido fazer esse mesmo contrato. Depois disso, Jim pergunta quem é mais forte, o Sodred ou seu pai, mas o patriarca fala que ele nunca lutou contra um deus, então não sabe, mas que gostou da pergunta e quis fazer uma pergunta para Jim, que era de como ele queria usar esse poder. Ele fala que queria usar para seu clã, mas o seu pai sabe que é mentira e fala para ele responder com honestidade. Então Jim fala que ele quer usar o poder para seu próprio bem. O pai do Prota fala que ficará de olho nele e vai embora. Jim fica feliz por chamar a atenção de seu pai. A cena corta para uma de suas irmãs, chamada Mary, lhe dando de presente o coração de uma fênix e depois indo embora. Então ele fala sobre a vida de sua irmã, que ama batalhas e que esse presente veio com as intenções de deixá-lo mais forte para lutar depois. O Prota fala sobre os benefícios de comer o coração de uma fênix, que era tolerância a fogo e aumento a taxa de crescimento. Mas o que o Prota mais prestou atenção foi que se comer isso e virar um mago de sexta estrela, ele poderá invocar uma fênix. Então, Gilly, que é sua babá, aparece com o coração já cozido e coloca na mesa. Quando aparecem os irmãos gêmeos, que também queriam um pouco, Jim fala que vai fazer um pedido em troca do pedaço do coração, que era para eles cavarem um túnel. Enquanto estavam cavando, é mostrado um homem dentro de uma cápsula. E é assim que acaba o quarto capítulo e o vídeo. Espero que tenham gostado. O nome da webtoon está na descrição.